Bem, pessoal, já faz um bom tempo que recebo pedidos sobre fonte chaveada, para mim fazer uma postagem sobre fontes chaveadas. Mas eu não postei nenhum artigo ainda sobre fontes chaveadas. Então não mostrei ainda como está fazendo uma placa, para que vocês fiquem apenas aprendendo a montar componentes sem conhecer um pouco sobre este assunto. Então, exemplo aqui, olha, essa é uma fontezinha de um carregador de celular. A maioria delas é encaixada, elas não é soldada. Elas têm um encaixezinho aí nessa parte de baixo. Então vou mostrar para vocês aqui. Um transformadorzinho desse aqui fornece aí essa média de 300 mA a 1 ampere, a depender do tipo de fonte. E se a gente comparar com um trafo normal, é mais ou menos isso aqui. Esse é um transformador aí para 1 ampere. Vai pesar aí essa média de 350 gramas a 400 gramas. E uma fonte dessa aqui não chega a pesar aí 100 gramas. Então tem um protótipozinho que eu fiz aqui, fiz até espaçado. Não precisaria todo este tamanho aqui. Bastaria aqui mais ou menos. E esse transformadorzinho não precisaria desse tamanho para 1 ampere. Bastaria um transformadorzinho pequenininho. Essa aqui eu fiz até para uma corrente menor. A corrente de trabalho dela vai ficar aí em torno aí de 500 mA. Bastaria um transformadorzinho pequenininho assim. Mas como é um protótipozinho, eu fiz aqui, montei certinho. Aí coloquei os componentes espaçados assim para estudo. Então essa aqui é uma fonte para computadores. Dá para ver aí, tem o seu trafo principal. Tem aqui o dissipador aqui que pega os transistores de entrada. Tem aqui onde é que pega os diodos. Tem ali o indutorzinho, capacitores. A pergunta que se faz é o seguinte: será que ela precisaria desse tanto de componentes? Olha, para esse determinado trabalho aqui, sim. Mas a depender do tipo de fonte chaveada, não precisa de tantos componentes estabilizadores. Aqui é porque essa fonte ela tem várias saídas de acordo com a necessidade do computador. Tem saídas aí para 12 volts, 13 volts, para 5 volts, para 3 volts, 2 e vários chaveamentos aí de acordo com a necessidade das placas. Vou mostrar para vocês um outro tipo de fonte aqui. Esta é uma fonte, uma placa aqui para 50 amperes. Então observe o tamanho do trafo. Veja que se fosse um transformador para 50 amperes, essa fonte aqui deve pesar aí umas 900 gramas, 1 quilo mais ou menos. Se fosse um transformador aí para 50 amperes, ele ia pesar no mínimo 10 quilos. Então, para a gente ver a questão aí de peso, e tamanho, as chaveadas já saem primeiro. Então, nessa aqui eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes. Na entrada aqui temos esses dois capacitores grandes aí. Eles estão aqui em série. Cada capacitor desse é de 250 volts. Você vai pegar aqui. 1000 microfarad. Os dois totalizando aí 500 microfarad, porque estão em série. Se tivesse em paralelo, ia para 2000. Só que a tensão deles, nesse caso aqui, vai dobrar. A fonte chaveada, ela passa primeiro por um sistema de filtro. Essa é a parte muito importante dela. Para que não suja transientes aí dentro da fonte, não venha ter uma interferência da rede e venha fazer um mau funcionamento no chaveamento aí da fonte. E para que também a alta frequência gerada aí não saia para entrada na rede. Mas mesmo assim esse filtro não é um filtro 100%. Então tem aqui os capacitorzinhos filtro, capacitor na frente. Tem o indutor aí, olha, bobinado dos dois lados para fazer aqui um filtro nas duas partes da linha. Tem aqui
fazendo ainda parte da potência aí de primeira entrada fusível. Então depois dessa parte aqui, depois dessa área, ela vai passar pela retificação. Essa fonte, na verdade, ela é uma fonte inversora. Depois que ela passa por esse ponto aqui de retificar, aí essa aqui, nesse caso, tem aqui um sistema de amortecimento. Aqui tem 2 NTC, que são resistores que dependem de calor. Então, quando eles aquecem um pouco, a resistência deles cai quase a zero, para fazer o pré-carregamento aqui desses capacitores, não deixar que eles carreguem de vez, dando aquele puxão. Então é um sistema amortecedor aí. Aí depois que os capacitores se carregam, a fonte já está um pouco aquecida aqui, esses 2 NTC. O NTC é diferente do PTC. Quanto mais ele aquece, menor será a resistência. E o PTC é o contrário. Quanto mais aquece, maior será a resistência dele. Então depois dessa parte aqui, vai vir aqui para os drives aqui, olha, os trafo drive. Esses trafo drive é os trafos que vai ligar esse sistema aqui de baixa tensão. Esse aqui é o sistema de comando da fonte. Então, quando esse sistema aqui liga, é ele que vai fazer o chaveamento dos transistores. Esse chaveamento aí, depois desse chaveamento em alta frequência, vai ser jogado aqui para o trafo. Aí na saída desse trafo, vai ter aí a manipulação de tensão de acordo com as espiras, parecida com o trafo comum, mas um pouco diferente porque, como a frequência é muito alta, não precisa tantas espiras aqui nesse transformador. E nem também que tenha uma dimensão tão grande. Depois disso aí, a fonte passa novamente a tensão aí de saída, que agora é uma tensão alternada, ou melhor, uma tensão contínua pulsada, se transformou em tensão alternada aqui no trafo, e vai vir aqui para esses 2 diodos retificadores, nesse caso aqui, os diodos retificador de potência. Depois de retificada, vem para os capacitores. Esses capacitores depois vai fazer uma entrada aqui para esse indutor, e do indutor vai para a saída de uso. Então, esse sistema do indutor aqui é para que na saída a corrente saia cada vez melhor filtrada, e quando tiver em uso essa corrente, que ela não suba de vez. Ela tem uma amortecida e depois estabiliza, para não estar forçando aqui os componentes. Vou mostrar para vocês aqui essa parte de baixo. Olha aí, a área de potência aí, é toda essa área aí que é onde o cobre está, onde as trilhas estão reforçadas. E aí os trafinhos de comando, trafo isolador. Aqui por cima das trilhas tem um reforçozinho, um jump de ferro. Então, para que vocês entendam melhor, eu vou dar uma explicada ali no computador, como é mais ou menos que funciona esse sistema, para quando a gente for montar uma fonte dessa. Essa aqui tem até o reguladorzinho aqui, olha. Para quando a gente for montar uma fonte dessa, você já ter um entendimento, para que depois de montada, se ela der um problema, ou você pegar uma fonte dessa para recuperar, você saiba como arrumar e por onde você deve começar. Então, essa fontezinha, essa primeira que a gente vai montar, quando a gente for montar, a gente vai montar essa primeira aqui, para ter um entendimento básico. Essa aqui praticamente é o trafo drive de uma fonte como essa. Sem um trafo drive dessa aqui, nada funciona. Porque a tensão não pode entrar bruta nessa parte aqui, olha. Então, vamos passar ali para o computador e a partir daí a gente vai estudando um pouco para quando a gente montar a fonte você já ter um entendimento para fazer outras de acordo com a precisão de vocês aí. Mas primeiramente a gente tem que entender aqui. Outro pedido que fazem é a modificação aqui para melhorar essa fonte. Para melhorar não, ela já é uma fonte boa, mas quem quer fazer dela um carregador de baterias quer algumas mudanças. Bem, essas fontes elas têm um circuito protetor anticurto.
Se a corrente de saída subir demais, além do que ela fornece, ela termina travando o circuito e desliga toda a fonte. Porque ela não é preparada para uma alta corrente em determinado circuito. Ela não tem, essa aqui nesse caso, ela não tem uma alta corrente na tensão de 12 volts. A alta corrente dela é de 3 volts, que é 14 amperes, 16 amperes. A tensão baixa e uma corrente mais alta. Mas nos outros sistemas é tudo uma corrente baixa. O sistema de funcionamento, de construção dela, a princípio, é bem parecido com esse aqui. As fontes chaveadas também têm diversos modelos delas. Para que vocês entendam melhor, eu vou mostrar para vocês lá no computador quais os modelos e quais a gente podemos fazer. Então vamos passar para lá.